Já faz exatamente uma semana que Avatar 2, O Caminho da Água estreou nos cinemas brasileiros e eu já escrevi sobre o filme no Diário de Pernambuco, escrevi sobre ele também no Letterboxd, falei sobre ele no Twitter, vou deixar aqui as redes sociais para quem quiser me acompanhar por lá, para inclusive estar por dentro mais rapidamente de alguns lançamentos que eu estou sempre comentando, mas é porque eu sentia que para gravar um vídeo eu deveria realmente esperar pelo menos uns dias para o filme assentar na cabeça e eu não expor aqui 100% das minhas emoções no momento tão efusivo que eu estava depois de ter assistido a essa, mais uma, não vou dizer essa obra-prima, mais uma obra-prima do James Cameron. Sim, Avatar 2, O Caminho da Água, na minha opinião, é uma obra-prima tanto nos termos dele, como nos termos da experiência visual, da experiência cinematográfica que a maioria das pessoas esperaria ver, e é sem dúvida um marco muito importante para o cinema de blockbuster, numa época que, na minha opinião, é tão tóxica, tão dominada pela hegemonia que a gente chama de boneco fever. Vou entrar em mais detalhes sobre o porquê de eu ter achado Avatar 2 tão extraordinário, mas antes de fazer isso eu vou lembrar você aqui que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui embaixo, curta o vídeo também, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube recomendar o vídeo para outras pessoas, e logicamente deixe também o sininho das notificações sempre ativado, porque isso vai notificar você todas as vezes que a gente postar vídeos novos aqui. Bom, sobre Avatar O Caminho da Água, o que eu posso dizer que ainda não foi dito é o seguinte: primeiramente que o James Cameron, além de ser um dos maiores diretores vivos, é provavelmente o sujeito que melhor entende da narrativa clássica. O que isso quer dizer? É o cara que melhor consegue, melhor no sentido de com mais naturalidade, com mais fluência, com mais eficácia, consegue trabalhar com aqueles elementos mais básicos da estrutura narrativa, da estrutura dramática, né, de um cinema de blockbuster romântico e convencional. Isso não quer dizer nem de longe que o filme seja um resumão de clichês, não é isso que eu tô dizendo, não é isso que eu quero dizer, aliás, de nenhum dos filmes do James Cameron, que é um cara que, aliás, só tem filme bom na carreira, e óbvio que eu tô descontando aí o Piranha 2, que é um filme que praticamente ele não dirigiu, né? Mas todos os filmes que o James Cameron fez, passando, por exemplo, por alguns incrivelmente subestimados, como O Segredo do Abismo, até um dos maiores sucessos da história do cinema, que é o Titanic, e logicamente o primeiro Avatar também, ele é um cara que consegue encontrar poesia, consegue encontrar beleza, consegue encontrar tempo de contemplação em filmes, em momentos, em situações que a maioria dos cineastas, na verdade, não dá o menor cartaz, não dá a menor atenção, não dá nem de longe a menor convicção dramática aquilo. E o James Cameron é um cara que realmente para o filme para que você simplesmente veja o cara, no caso do corpo de um avatar, montando lá numa criatura e fazendo uma conexão e simplesmente observando a grandeza do universo de Pandora. Mas eu tava com um pouco de receio, não nego, que esse filme tivesse um pouco mais de pretensão temática ou um pouco mais de trama, por assim dizer, levando em conta que ele já anunciou há muito tempo que o filme teria mais de 3 horas de duração. Então ficou aquele medo de, será que o filme está sendo enxertado com assunto demais para compensar esse problema que as pessoas identificaram no original, de um roteiro simples demais, uma história muito convencional, uma história que tem ecos desde Dança com Lobos até Pocahontas e Duna, etc. Mas não, o James Cameron faz aqui em Avatar O Caminho da Água um projeto talvez até mais ambicioso no aspecto da contemplação do que o Avatar original. Porque enquanto no primeiro filme você precisava dessa apresentação do universo de Pandora, em O Caminho da Água, o James Cameron não se preocupa mais em apresentar o mundo para você. O que ele se preocupa é em expandir esse mundo através justamente desse tempo que ele se dá embaixo d'água, principalmente, que é onde se passa a maior parte da história. Para quem não sabe, aqui nesse filme, o personagem do Jake Sully, que já está completamente no corpo do avatar dele, né? Quer dizer que o corpo de humano dele morreu e ele já está vivendo há muitos anos no planeta Pandora com a Neytiri, que agora está casada com ele, eles têm 3 filhos. E bom, eles têm aqui mais uma vez que lutar contra a invasão humana, que dessa vez está muito mais forte, já que os humanos estão aqui nos corpos dos seus avatares, levando em conta que vários deles morreram do filme anterior para esse, incluindo o próprio vilão vivido pelo Stephen Lang, que aqui tá também, assim como o Jake, apenas no corpo do seu avatar, né? É uma premissa que pode parecer para muita gente, ai que saco, eles estão reciclando o mesmo vilão e tudo mais, mas o que o James Cameron faz no Avatar O Caminho da Água não é só reciclar o vilão, o que ele faz é dar um novo arco para o vilão a partir de uma nova perspectiva, e é por isso que eu comento sempre a genialidade com que o Cameron trafega entre elementos tradicionais do cinema, porque o que ele faz é basicamente uma mudança de ponto de vista e a partir disso ele cria toda uma nova experiência pro próprio vilão dentro daquele universo, cria um arco novo e coloca a história para frente. E eu acho bonito também que esses elementos mais repetidos da história, né, essa volta a alguns elementos do primeiro filme, tenham a ver também com o
tempo, né, desde que o primeiro filme foi lançado. Vamos lembrar que Avatar foi lançado em 2009 e de lá para cá é natural que o filme precise de uma certa recontextualização, né? E não é uma recontextualização excessiva, não é que o filme fica o tempo inteiro didaticamente lembrando a você o que aconteceu no filme anterior, mesmo porque quase todo mundo viu o filme anterior e a história é simples demais para você ficar repaginando e explicando para as pessoas, né? O James Cameron não é o cara que vai ficar explicando para você, ele não é o Christopher Nolan, ele é o cara que vai submergir você na ação mais espetacular, mais limpa, mais cristalina do mundo. E aqui no Caminho da Água, né, com essa evolução não só dos efeitos de motion capture e tudo mais, mas da linguagem digital mesmo, da fotografia digital, ele torna a natureza de Pandora a coisa mais cristalina do mundo. É uma espécie de versão onírica, né, versão mais exuberante de elementos reconhecíveis do planeta Terra. As criaturas, os próprios naves, né, e a variedade de povos sempre remete muito ao planeta Terra, porque o James Cameron é, na verdade, um grande ativista ambiental, e o que ele faz com Avatar em 2009 e faz de novo com O Caminho da Água agora em 2022 é usar da fantasia extrema, usar da alta tecnologia para criar uma reconexão do ser humano, criar uma reconexão da plateia com a natureza, com o seu planeta. É como se a gente estivesse olhando para todas aquelas criaturas estranhas e diferentes ali e reconhecendo em todas elas esse sentimento, essa beleza que a gente já conhece, que a gente pelo menos já é ciente de existir no nosso planeta. Então ele consegue, na verdade, trabalhar com todos esses temas simplesmente com a linguagem visual. Toda aquela sequência de mais de meia hora, na verdade eu acho que beira 1 hora mesmo, né? De um personagem com uma amizade nova que ele arruma ali embaixo d'água, que pra mim rouba o filme, aquela personagem, aquela baleia, aquela criatura gigantesca. Existe mais sentimento no olhar daquele bicho do que em quase qualquer filme que eu tenha visto nos últimos anos, incluindo aí produções super realistas e independentes e tudo mais. O James Cameron é ainda por cima esse cara que consegue fazer a tecnologia mais extrema, mais chamativa pelo seu perfeccionismo, valer muito mais pro sentimento da narrativa do que pelo puro exibicionismo. Não é um filme que existe para impressionar você apenas, ele existe para que você mergulhe dentro dele. Durante 3 horas de O Caminho da Água, eu estive ali em Pandora com esses personagens, eu estava debaixo d'água sentindo a água e sentindo o poder do desconhecido também em Pandora, que é outra genialidade, entre as tantas outras que eu já citei, da filmografia do Cameron, e que em Avatar, o primeiro e o segundo, fica ainda mais espetacular porque ele está lidando com uma ciência muito vívida, né? São filmes de ficção científica, mas ele nunca faz com que a ciência se sobreponha à possibilidade do que o ser humano não conhece, ou pelo menos a dimensão do que o ser humano desconhece, né? É um filme que fala essencialmente sobre os limites do conhecimento humano. O que a gente não conhece, o que a gente não é capaz de entender, no fim das contas, é espiritual. O próprio James Cameron já falou isso numa entrevista espetacular com o Denis Villeneuve, e é verdade, né? Nesse filme aqui isso fica muito mais claro. Ele não tem nenhum medo de lidar com aquilo que as pessoas tratam como cafona, ele acredita no cafona, ele acredita no brega, ele acredita no que pode pelo menos soar brega, e trata não como uma coisa ridícula, nem com cinismo, nem com sarcasmo, muito pelo contrário, ele trata com deslumbramento, ele trata com poesia. Então, assim, para um monte de gente que questiona, porque Avatar, O Caminho da Água tem pouca história, porque a história não avança. Bom, por mim a história passava 2 horas, 3 horas só ali embaixo d'água, conhecendo e explorando aquele ecossistema, para começo de conversa. E depois que a história sim avança, a história aponta para rumos novos, mas o filme tem uma estrutura absolutamente autônoma também. Ele abre mais portas do que o filme anterior abria, claro, né? A ideia do Cameron é fazer pelo menos 5 filmes, dependendo aí, claro, do sucesso comercial desse, que já está se provando minimamente, não necessariamente o mesmo número do filme anterior, mas já está se mostrando aí forte, sólido, mas principalmente ele consegue fazer com que as portas se abram sem necessariamente ficar deixando o filme incompleto. Isso para mim é essencial para um projeto como esse. Muito provavelmente a gente vai ter um terceiro filme logo em breve, tem uma previsão aí de lançamento para 2024, mas se eu precisasse esperar até 2026 ou 2027 para assistir e ter uma experiência tão nova, tão refrescante, tão única e tão sublime mesmo quanto O Caminho da Água, eu já fico muito feliz. E para completar, eu também não posso deixar de dizer como esse filme também representa uma espécie de síntese da obra do James Cameron, porque você tem ecos aqui visuais, até narrativos do Segredo do Abismo, tem momentos lá no terceiro ato, por exemplo, que lembram muito o Titanic, né? Não precisa nem dizer, é bem óbvio mesmo a referência, é bem bonito, e principalmente, claro, essa
E tem mais uma vez todo esse trabalho dele com maquinário pesado, e tem mais uma vez todo esse trabalho dele com alta tecnologia, com o maquinário, com essa parte humana e super agressiva que a gente conhece, claro, muito bem dos filmes de Exterminador do Futuro, que afinal de contas são absolutamente maravilhosos, né? Tanto o primeiro como o segundo. Então, passado uma semana e passada a primeira e a segunda assistida, Avatar: O Caminho da Água segue sendo não só um dos melhores blockbusters dos últimos anos, como sem dúvida um dos 2 ou 3 melhores filmes de 2022 até o momento, já que alguns a gente só vai ver no ano que vem. É por isso então que na minha cotação Avatar: O Caminho da Água fica com 5 estrelas. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido essa crítica. Se você que está assistindo agora de fato curtiu, não se esqueça de curtir aqui embaixo o vídeo, de comentar o que você achou do Avatar: O Caminho da Água. Boas festas para todos e a gente se vê logo depois para comentar os melhores filmes do ano em live. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.